estimado leitor da revista O Médium, seja muito bem-vindo à mais nova ferramenta de divulgação doutrinária da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. A partir desta edição, a revista vai trazer a coluna eletrônica Conversando com os Espíritas, que é um espaço de áudio e vídeo para levar até você as nossas tradicionais entrevistas. O objetivo é tornar esses momentos de conversa mais dinâmicos e possibilitar que você possa conferir conosco as emoções das histórias trazidas pelos nossos entrevistados. E numa ocasião especial como essa, a nossa convidada é também uma pessoa ainda mais especial. Natural de Carangola, Minas Gerais, mas radicada em Juiz de Fora. Nossa convidada é expositora, escritora, médium e estudiosa do Espiritismo. Ela trabalhou pela fundação da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e atua efetivamente no movimento espírita da cidade, tendo dirigido inclusive e criado o departamento mediúnico aqui da Aliança Municipal, da AME. Autora de 14 livros, ela também é membro do Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira, a FEB, e tem vários trabalhos publicados com o médium baiano Divaldo Pereira Franco. Com tantas dicas, certamente você já sabe que estamos falando de Sueli Caldas Schubert. Sueli, seja muito bem-vinda à primeira edição do Conversando com os Espíritas. Olha, eu estou agradecida por esse momento, por essa oportunidade, que é uma honra para mim participar dessa nova ferramenta, dessa possibilidade de trazer para aqueles que são os leitores da revista O Médium um pouquinho da história que eu tenho vivenciado na doutrina espírita. Para nós também é uma grande honra e um grande prazer recebê-la aqui conosco. Bom, e para a gente começar a conversar, né, a gente gostaria que você contasse um pouco para a gente como foi o começo, né, como foi a origem do seu contato com o Espiritismo. Eu posso dizer que nasci espírita, vamos assim falar de uma forma mais enfática, porque meus avós, tanto do lado paterno quanto materno, já eram espíritas. E quando meu pai conheceu a minha mãe, ambos bem jovens ainda, eles eram espíritas, vindos de famílias que tradicionalmente já estavam trabalhando pela doutrina espírita, divulgando e participando. Portanto, quando nós nascemos, eu e minhas irmãs, eu sou a mais velha, nós fomos criados dentro da doutrina espírita já nos primeiros tempos, não é? E minha mãe sempre falava que enquanto ela estava grávida, ela já se apresentava para os passes, naquela época não existia muito isso de conversar com o espírito reencarnante, não é? Mas ela dizia sempre que orava e tomava passes, frequentando a casa espírita, isso ainda na cidade de Carangola. E como é que foi assim que você chegou então a Juiz de Fora para começar a trabalhar? Como é que foi isso logo em seguida? Depois de uma certa idade, lá em Carangola, eu digo assim, na primeira infância ainda, nós frequentávamos aulas de evangelização. Carangola já possuía naquela época 2 ou 3 centros espíritas, isso eu não tenho muita noção. Mas o meu pai é que nos levava e nós participávamos, portanto, eu e minhas irmãs menores ainda, na evangelização espírita. Quando mudamos para Juiz de Fora, no ano de 1949, nós começamos imediatamente a participar do Centro Espírita Ivon Costa. E ali eu fiquei por 36 anos. Portanto, é todo um trabalho, é todo também um aprendizado, porque a doutrina espírita é um aprendizado constante. Nós sempre estamos aprendendo, absorvendo conhecimentos e enriquecendo a nossa vida com tudo isso que a doutrina espírita nos proporciona. Portanto, aqui em Juiz de Fora, nós começamos o trabalho lá no Centro Espírita Ivon Costa muito cedo. Com 12 anos, eu comecei a dar aula de evangelização, porque aquela época era diferente dos dias atuais. A pessoa que tinha uma certa disponibilidade, algum conhecimento básico da doutrina, era logo convocada se ela se apresentasse e gostasse daquele tipo de trabalho, porque havia muita falta, muita carência. E eu tinha um desembaraço para cuidar com crianças, e também porque, à época,
As aulas eram feitas pelo flanelógrafo, que era um processo assim moroso, mas moroso para confeccionar, mas para as crianças era bastante interessante, porque nós fazíamos as figuras das revistas e contava a história à luz da doutrina espírita a partir de figuras que nós íamos selecionando e colocávamos nas costas dessa figura, colávamos uma flanela. E o quadro também era de flanela. E por isso flanela com flanela ficava colado. E nós íamos contando a história. E assim começou a minha história também. E nesse momento, Sueli, como é que era o movimento espírita na cidade? Era uma coisa assim muito forte? Você já percebia que em relação a outros lugares era assim, uma coisa bem efervescente ou ainda era uma coisa mais tímida? Como era na sua visão? No Centro Espírita Ivon Costa, o espiritismo, todo o trabalho ali realizado era florescente. Era assim algo que me entusiasmava. Eu fui muito entusiasmada com isso. E nós tínhamos lá uma mocidade espírita também, uma mocidade assim super unida, animada. Eu era a mais nova da mocidade. E nós tínhamos, à época, pessoas já com 25 anos, inclusive o Geraldo Ribeiro, que já estava beirando os 30 anos, que era o que dirigia, o entusiasmava, nos ensinava, porque ele tinha um cabedal de conhecimento muito grande. E, portanto, esse entusiasmo me deu na ideia de que o movimento espírita fosse assim. E, embora naquela época, evidentemente, eu com 14, 15 anos, eu não tinha assim uma ideia do conjunto, né, do movimento espírita. Mas ali, no Centro Espírita Ivon Costa, eu podia ter uma espécie de termômetro de algumas outras casas espíritas da cidade, porque Juiz de Fora sempre foi um celeiro de estudiosos da doutrina. Eu me lembro que Divaldo Franco, várias vezes, quando ele veio à cidade, porque durante 50 anos ele veio aqui à cidade e sempre nós estávamos promovendo a vinda dele em consonância ou com o Centro Espírita Ivon Costa ou com a Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. E certa vez também até associada com a Casa Espírita ali da Rua Sampaio. Muito bem. E com isso tudo, Divaldo sempre apreciava o movimento espírita de Juiz de Fora e dizia que era um dos melhores do Brasil. E isso também, cada vez mais, me entusiasmava. Eu sempre fui muito entusiasmado com o movimento espírita e com a doutrina. E ali do seu trabalho, né, de evangelização, do seu envolvimento com a mocidade no Ivon Costa, dali até a fundação do SEJA, como foi assim o seu envolvimento, quais são as atividades? Você está falando de longos, quase 40 anos entre uma coisa e outra, né? Porque eu fiquei no Ivon Costa há 36 anos. Com 16 anos, eu comecei a aplicar passes, e aplico passes até hoje. E também comecei na parte da mediunidade, né? Porque a mediunidade foi aflorando e começamos a trabalhar nesse campo também muito cedo. E com isso, a mediunidade hoje na nossa vida já tem bem mais de 50 anos, ininterruptos, não é? Porque é importante para o médium que ele exerça a sua faculdade assim com constância, de uma forma permanente, porque a pessoa é médium em todos os instantes da sua vida. Ela não é médium só na hora da reunião mediúnica, né? Agora eu sou médium nesse momento e aí agora vou pensar como médium, vou pensar em Jesus, vou fazer caridade. A coisa é bem diferente. Nós temos uma responsabilidade que assumimos ainda no plano espiritual. E agora nós estamos aqui na atual reencarnação exercendo aquilo que prometemos, aquilo que nos programamos, afinal de contas, com os bons espíritos. E isso para mim foi assim uma bênção, porque embora eu não tenha essa ideia que a mediunidade é a coisa mais importante da doutrina espírita, eu sei que a mais importante é a própria doutrina e a sua divulgação, mas a mediunidade é uma área importantíssima, porque a própria doutrina espírita veio pela via mediúnica e, portanto, o Livro dos Espíritos e as outras obras, portanto, é importantíssimo nós conhecermos um pouco mais acerca do exercício da faculdade mediúnica e da faculdade mediúnica em si.
E durante esses anos todos, eu fiquei no trabalho, não é? Lá no Centro Espírita Ivon Costa, que era a minha base, a minha estrutura, a minha sustentação, porque sempre foi um centro espírita dirigido de maneira primorosa. E naquela época os fundadores estavam presentes, que ser Exaltino da Silveira Filho, Edson Mega, Nelson Zagueto, mais adiante um pouquinho meu pai, porque quando nós chegamos para o Ivon Costa, tinha pouco tempo da fundação, né? Poucos 2 ou 3 anos. E meu pai também, o senhor Silvestre Santos, Ferraz Santos. Então, pessoas que deram uma estrutura para a casa de uma forma assim muito fiel à doutrina, de uma vivência que hoje eu me felicito de ter tido essa base e me emociono quando falo isso, porque realmente ali eu aprendi tudo. Aprendi a base necessária. Posteriormente, quando eu saí do Ivon Costa para fundar a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, não foi por divergência, não foi porque houve uma cisão, alguma coisa negativa, mas a casa não tinha mais para onde expandir as tarefas. E eu sempre fui muito ligada a Joana de Ângeles. E com isso eu tinha uma ideia, se algum dia eu fundasse um centro espírita, quer dizer, logicamente não sozinha, com uma equipe, que ninguém faz isso sozinho. Quando eu falei assim, eu quero dizer assim, se eu participasse de uma fundação de um centro espírita, eu gostaria que tivesse como patrona a Joana de Ângeles, não é? Muito bem, a casa cresceu bastante. Agora, é bom lembrar que o Centro Espírita Ivon Costa, ele não sei se é o único no Brasil, mas pelo menos é uma instituição singular, porque deu origem a 3 outras casas espíritas, que é o Centro Espírita Alvorada Nova, o nosso Joana de Ângeles e a reabertura do Centro Espírita Dom Pedro II, que estava fechado àquela época há mais de 20 anos. E então um grupo do próprio Centro Espírita Ivon Costa, tendo o Titor Sebastião Ribeiro, né, à frente, que nós chamamos carinhosamente de Titô, que é até um dos diretores aqui da Aliança Municipal Espírita, um dos trabalhadores, ele esteve à frente para a reabertura do Centro Espírita Pedro II. Ele, a esposa de Naura e todo um grupo que o acompanhou, saíram do Ivon Costa com essa tarefa. E também o Alvorada Nova, porque o Alvorada Nova, situado no bairro Teixeiras, havia necessidade de que ali houvesse um núcleo espírita. E também um grupo saiu do Ivon Costa para fundar o Alvorada Nova. E no nosso caso, mesma coisa. Então, eu considero o Joana de Ângeles como um filho, digamos assim, espiritual, ou não vou dizer uma filha, porque é uma sociedade espírita, não é? Mas é um filho de Joana do Centro Espírita Ivon Costa. E ali, no Joana de Ângeles, que fundamos junto com uma equipe, não é? Nós começamos um trabalho mais amplo. Sim, e você disse então que a sociedade ela surge então como uma extensão, né, para ampliar as atividades do Ivon Costa. Eu queria que você dissesse então para a gente quais eram os princípios norteadores, né, da construção do SEJ, quais os objetivos que vocês tinham com a criação de mais uma sociedade espírita. Quando nós fundamos, na época, o Centro Espírita Joana de Ângeles, que depois nós mudamos, quando fez 10 anos, eu sempre tinha ideia que deveria chamar Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E 10 anos depois, nós mudamos. Tiramos Centro Espírita Joana de Ângeles, fizemos em cartório, tudo direitinho, claro, e novo estatuto, e colocamos Sociedade Espírita Joana de Ângeles, a exemplo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque eu sempre achei isso assim muito importante, essa correlação entre uma coisa e outra, não é? Mas sempre falei assim, a nossa casa tem que ter como linha básica, como uma sustentação, o amor. Que nós temos que lembrar aquilo que Jesus nos ensinou. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Claro que no dia a dia e na prática não é fácil que o amor esteja presente e permeando todas as atividades das pessoas, mas sempre procuramos que isso seja, esse sentimento esteja presente. Quando falta alguma coisa, quando falha, porque o ser humano falha, todos nós, não é? Temos nossas idiosincrasias, é claro que procuro realmente lembrar, olha o amor, vamos lembrar que nós temos que permanecer com este sentimento,
permeando, fundamentando as nossas ações. E a doutrina, claro, não é? Então é aquela frase do Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. É o que nós estamos procurando fazer.